Maus tratos a crianças e adolescentes. Já parou para pensar nesse problema? E se ele caísse na prova do Enem? Hein? Hein? Cola aqui a Dolly. Eu sou a Valesca Salgado, para quem não me conhece. Sou professora de língua portuguesa e redação. Eu sou o Vitor Barroso, sou professor de português, literatura e redação. E hoje nós vamos falar sobre esse assunto que é muito delicado e com certeza passou por todos nós, porque todos nós um dia fomos crianças e adolescentes. Quando a gente fala em criança, quando a gente fala em adolescente, a gente tem que falar do Estatuto da Criança e do Adolescente, o nosso famoso ECA. O ECA, ele traz um compilado de normas que dão garantia a este grupo. Este grupo precisa ter o quê? Absoluta prioridade. Então, é muito bom que na sua redação você evidencie essas palavras. Absoluta prioridade. Absoluta prioridade. É um grupo que deve ser zelado com absoluta prioridade. O que vem a ser uma criança? Criança é considerado criança um ser em desenvolvimento de 0 a 12 e de 12 a 18 incompletos é considerado adolescente. Então, se cair na sua prova do Enem, maus tratos a crianças e adolescentes ou abuso sexual de crianças e adolescentes, nós temos aqui os nossos desenvolvimentos já pré-estabelecidos. Como que eu vou fazer meu esqueleto da redação em 40 minutos? Vamos colocar essa regra, 40 minutos, 40 minutos, 40 minutos. 40 minutos você tem que estar com a sua redação pronta. Eu tenho que pensar em quê? Em repertório, no meu desenvolvimento 1, no meu desenvolvimento 2 e no que eu vou escrever na minha proposta de intervenção. Então, eu começaria da seguinte forma. É lógico que eu vou usar um repertório legal, porque no repertório legal você tem... É um repertório coringa, é um repertório produtivo e pertinente que vai dar gancho para você falar da ineficácia governamental, primeiramente, que você já vai com ele na cabeça. Você não precisa pensar, você já vai precisar pensar no segundo desenvolvimento, que se você colocar a Constituição ou qualquer lei, você já tem o quê? O repertório da inoperância governamental, que vai ser um problema, uma das causas do seu problema. Eu começaria assim: de acordo com o Estatuto da Criança e do Adolescente, cabe à família, à comunidade, aqui eu já estou resolvendo o quê? O meu problema. Olha só, cabe à família, à comunidade, à sociedade em geral e ao poder público, ó. Então, os causadores do problema podem ser esses grupos aqui que eu falei agora, a família, a comunidade, a sociedade em geral e ao poder público, zelar por este grupo com absoluta prioridade. Não se esqueça dessa palavra, tá, Dolly? Absoluta prioridade. Garantindo eles acesso à saúde, à segurança, à dignidade, liberdade e respeito. Entretanto, olha aqui o nosso operador argumentativo. Nota-se que essa legislação é violada, uma vez que, operador argumentativo de novo, o número de maus tratos às crianças no Brasil é elevado. Então, problematizei o quê? O meu tema. A frase temática. Eu problematizei aqui. Eu tenho que problematizar o tema. O número de maus tratos de crianças no Brasil é elevado, seja pela inoperância governamental no que tange à fiscalização desse crime, seja pela omissão da sociedade acerca da subnotificação de denúncias que fazem com que esses abusos se prolonguem, podendo, resultar na morte das vítimas. Nesse ponto, né, cabe muito bem a gente trazer aqui a discussão sobre a teoria do Bauman, da cegueira moral. A gente fala sobre a cegueira moral, né, no ponto que vivemos em sociedade, nós somos números, a gente acaba fechando os olhos para o que está ao lado, por uma questão de não empatia ou porque a gente não quer se meter mesmo nessa situação porque traria algum problema. Então, tratar sobre isso com a cegueira moral do Bauman é um repertório bem plausível para que o candidato possa utilizar, fazendo referência a isso. Nesse ponto também a gente pode levantar e recordar da agenda da ONU de 2030, que tem até 2030 para ser
trazida na prática, porque todas as instituições devem ser eficazes dentro do país. Nós temos uma instituição que não é eficaz. A própria ideia do ECA, quando você traz o ECA no início da redação, faz com que o ECA não seja totalmente seguido, né? E o governo não está fazendo sobre isso, justamente porque existe uma inoperância estatal e a sociedade fecha os olhos para essas construções. Então, acho que é uma coisa muito importante que o candidato possa usar, além da obviedade da Lei da Palmada, que é o nome informal da Lei 3.010, assinada em 2014, né? Colocada porque não podem haver mais castigos físicos ou qualquer tipo de tratamento cruel a essa faixa etária, né, de crianças e adolescentes que tenha o caráter punitivo. Nesse ponto, a gente tem aí um desenvolvimento de uma educação não punitiva, por estímulo positivo, que daria para combater essa construção, que é justamente o que nós ouvimos muito em rodas de conversa, falando, eu apanhei quando eu era criança ou era uma adolescente. Estou viva, eu não tenho... Mas você foi inviabilizado do sentimento que você sentia, você não entendia por que apanhava certamente, você só era castigado sem saber o que era, o que acontecia. A proposta da educação com estímulo positivo é justamente explicar, é achar um meio termo entre o pai que é totalmente aberto e é permissivo sobre qualquer situação, que não impõe limite, e o pai que impõe limite a qualquer custo, né, principalmente na base da violência. É tentar achar um equilíbrio sobre isso, explicando, é na base da conversa, é criando um diálogo aberto entre as duas partes, a parte que pode punir e a parte que seria punida, né? De novo, aí a gente poderia usar Foucault como microfísica do poder ou vigiar e punir o tempo inteiro, sendo que a sociedade é essa microcélula, né? A família é a microcélula da sociedade e que funciona muito bem sobre os caráteres de quem está acima, quem está abaixo e quem deve obedecer e quem deve mandar. Então, a gente fazer muito bem isso. Eu também gostaria de salientar aqui a questão do Locke, né? Que as leis... Como é que é mesmo? As leis são feitas para os homens e não os homens feitos para as leis, né? Isso é um repertório coringaço, gente, para inoperância governamental, no que tange principalmente a fiscalização das leis, né? A gente pode linkar aí, ó, como repertório a Lei da Palmada e... A obrigatoriedade de todo ser humano que presenciar ou saber de alguma forma de violência contra criança ou adolescente é obrigatório que faça essa denúncia. Se a gente não fizer essa denúncia, a gente acaba sendo cúmplice de um crime. Isso. E uma coisa muito importante. Valesca, você tem usado sempre os mesmos, as mesmas construções sintáticas. Meninos, adolescentes, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês podem usar as mesmas construções sintáticas nas redações de vocês, porque na hora da prova você vai fazer uma redação. Então, é bom, mais que lógico que você use construções sintáticas seguras em todas as suas redações, para que você chegue na hora da prova, você tenha um esqueleto já montado na sua cabeça e que você tenha intimidade, seja com seus operadores argumentativos, seja com seus repertórios socioculturais. Não tem problema você colocar as mesmas estruturas sintáticas em todas as suas redações que você apresentar no seu cursinho ou se apresentar com a gente, com a nossa mentoria. Tenha um plano, uma meta a ser cumprida. E, na hora da prova, você terá intimidade com esses repertórios, com as suas construções sintáticas, com seus operadores argumentativos, com a sua proposta de intervenção, com as suas problematizações. Você tem que ter intimidade. E a gente só constrói intimidade com as coisas fazendo o quê? É o hábito de escrever. Você tem que ter o hábito de escrever as mesmas construções sintáticas. Então, não tem problema se isso acontecer. Se o seu professor, porque tem professor que faz isso, né? Eu conheço professores que falam assim, mas você está fazendo a mesma estrutura sintática em todas as redações. Mas eu vou fazer só uma redação no dia do Enem. Eu tenho que criar intimidade. Eu faço justamente o contrário. Eu estimulo que eles criem a própria construção justamente porque eles vão estar totalmente familiarizados com os tópicos frasais de cada parágrafo. Então, eles só vão justamente encaixar o tema dentro dos eixos temáticos porque eles já sabem começar todos os parágrafos da mesma forma. E é justamente o que vai fazer. Nós não temos na prova do Enem o que acontece na prova da Unicamp, por exemplo. Não são duas redações que vão validar a sua nota. É uma redação só. E ninguém vai ver o que você testou antes. Só está vendo aquele produto final que vai ser entregue no dia da aplicação do Enem. E aí, você está tendo tempo de testar. Você está tendo tempo de se familiarizar
com os conectivos que você precisa se familiarizar. Então não adianta. Eu vou tentar uma coisa aqui, eu vou tentar outra coisa colar, numa outra redação eu vou tentar um outro repertório sociocultural. Não, gente. Pegue o repertório sociocultural, coloque num bloco de notas. Vamos lá. Ineficácia governamental no que tange a fiscalização. Ineficácia governamental no que tange a punição. Ineficácia governamental no que tange a falta de regulamentação de alguma lei. Você tem que ter repertório para ineficácia governamental e, todos muito bem especificados no seu bloco de notas e no seu bloco de escrita. Você vai consultando para você se familiarizar na hora, porque uma redação vai ser escrita, você não vai escrever 2, você não vai escrever 3. Então, que o seu professor canse de ler a mesma coisa, as mesmas informações, não tem problema. Porque você não precisa, você não é um Machado de Assis, você não é uma Clarice Lispector, tá? Você precisa passar, você precisa tirar 900 mais nessa redação. E essa redação é pautada em 5 competências. Mime o seu corretor, porque o seu corretor não está nem aí para a sua genialidade. Então, se familiarize. Essa palavra vai me sabotar. Tô vendo que essa palavra vai me sabotar aqui, hein? Fala aí, Vitor. Familiarize. Não vai rolar, não vai rolar. Familiarize. Não vai rolar de eu falar isso, não. Tá? Você vai estar assim, assim, com as palavras que você precisa ter na hora, o seu repertório sociocultural, os seus operadores e etc, blá, 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 blá. É o esqueleto da sua prova. Eu canso de falar isso com os meus adoles. Vocês têm que prestar atenção nisso. Por isso que a gente não pode fazer um tema. Vou levar fulano de tal para falar sobre maus tratos. O que vai adiantar isso? Você pode ser superficial, você não precisa aprofundar, mesmo porque você pode tangenciar. Além de que você vai perder você vai perder linha na sua escrita, né? As 30 linhas são muito poucas linhas para você desenvolver tudo. E outra coisa, já que você pegou esse gancho que eu já ia esquecendo, seja sucinto na sua introdução. Você não vai ficar enchendo linguiça na sua introdução. Sua introdução tem que ser assertiva, pontual e totalmente direta. É por isso que eu gosto da alternância. Seja por isso, seja por aquilo. Pronto, acabou. Não fica enchendo linguiça aí não, porque aí não é hora de encher linguiça. Você tem que guardar 9 linhas, no mínimo, para fazer a sua proposta de intervenção. É nela que você tem que guardar um maior espaço, um maior número de linhas. É nela, porque cada ação ali, cada tópico da proposta de intervenção vale 40 pontos. Somando-se, dá os 200 pontos. Dão, né? Os 200 pontos. Então, é nela que você tem que focar. Não é numa proposta de uma introdução confusa em que você já vai colocando mini propostas de intervenção. Não gosto disso. Também não gosto. Não gosto disso. Portanto, medidas temos que solucionar esse problema. Você está gastando linha. Adole, tá gastando linha. Deixa para gastar linha aonde precisa ser gasta. Na proposta de intervenção. Na introdução, você coloca aí, papum. Até perdi o que eu estava falando. É proposta de intervenção. Como agora a gente soluciona? Já fomos D1, D2? Já fomos. Nossa Senhora. Agora vamos para a nossa proposta de intervenção. Olha aí, agora você enche aquele linguição. Vamos encher linguiça? Vamos mimar o corretor? Vamos, Adole. Cola aqui, vamos mimar esse corretor, hein? Vamos, que eu tenho certeza de que você vai tirar 900 mais com esse método assertivo que eu e o Prof. Vitor fizemos aqui para você. Olha só. Bote reparo nesta proposta de intervenção. Olha só, que linda. Torna-se imperativo, portanto, coloquei o portanto de novo, novamente, aonde? No meio, entre vírgulas, tá, Dolly? Porque as vírgulas também vão te tirar pontos se você não colocar. Então, torna-se imperativo, portanto, que medidas devem ser tomadas para amenizar tal problemática. Isso aqui eu já estou dando um indício que eu vou resolver o problema. Para isso, operador argumentativo, não esquece,
cabe ao Ministério da Cidadania, em parceria com o Ministério Público, como importantes autoridades na garantia dos direitos desse grupo em pleno desenvolvimento, fortalecer as instituições de fiscalização, tais como os conselhos tutelares, por meio, detalhamento da ação. Ação, olha o que eu vou fazer. Agente, Ministério da Cidadania, em parceria com o Ministério Público, como importantes autoridades na garantia dos direitos desse grupo em pleno desenvolvimento. Isso é o quê? Detalhamento do agente. Fortalecer as instituições de fiscalização, tais como os conselhos tutelares. O fortalecer as instituições de fiscalização é a ação. Por meio, é o quê? É o detalhamento. Por meio de apurações mais severas, com profissionais especializados e imparciais nas medidas punitivas contra os agressores. Somado a essa ação, olha só como é que eu já estou sendo inteligente. Estou mimando quem? O meu corretor. Eu coloco um operador argumentativo que faz menção o quê? A outra ação. Então eu mato 2 coelhos com uma cajadada só. Hoje eu tô cheia de ditados populares. Estou cheia dos ditados populares. Mas vamos lá. Olha isso. Olha, bote reparo nesse operador argumentativo. Somado a essa ação, é necessário conscientizar a sociedade acerca do crime de omissão, através de campanhas nas escolas com especialistas técnicos e propagandas nas mídias, com o fito de alertar a coletividade sobre a importância da denúncia dos criminosos. Somente assim, a cerejinha do bolo, somente assim, este grupo será protegido com prioridade absoluta e os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente serão verdadeiramente colocados em prática no Brasil. E tá aí, olha esta proposta de intervenção. Quantas linhas? Deve ter dado umas 9 linhas. Eu tô aqui no meu PC, mas se eu colocar isso no papel, na folha de redação, vai dar 9 linhas. Proposta detalhada, 200 pontos na proposta de intervenção, que é o que você precisa tirar, né? Você não pode perder pontos. Você tem que deixar para perder ponto, Adole, porque coisas que não estão no nosso controle, no meu e do Vitor. O que não está no nosso controle é a sua competência 1. Porque a competência 1 você teve tias na escola, né? As tias da escola que nem formadas em letras e deram aulas de português para você. Muitas delas deram aula de português. Um dos maiores problemas que a gente enfrenta no ensino médio é justamente a vírgula na hora do respiro, né? E tem gente que tem asma e coloca vírgula em todos os lugares. Pois é, e isso daí, vem lá das tias que vocês tiveram lá atrás e que a gente não vai poder sanar, só se a gente desse um curso intensivo de gramática aplicada, né? E nós temos 4 meses só para a prova do Enem. Então, são coisas que podem fugir. Então, se é para te perder ponto em alguma competência, que você perca na competência 1. Porque as outras, você tem como dominar no método que a gente criou. Tem como dominar a competência, mais ou menos a competência 1, com treino. A 2, tranquilo. Dá para dominar tranquilo, fazendo bloco de notas, anotando tudo, todo o repertório. Assistiu um filme, leu alguma coisa. Eu estou com uma aluna muito aplicada, não vou falar o nome dela porque eu não vou expor a aluna aqui, mas é uma aluna aplicadíssima esse ano de 2022, ela tem me ensinado muito, ela tem um bloco de notas, você tem que ver o bloco de notas que essa menina fez. Ela colocou lá, ineficácia governamental, no que tange a fiscalização, no que tange a punição, no que tange a falta de normas. Tudo, ela tem repertório para isso tudo. Depois ela tem o bloco de notas de silenciamento midiático e televisivo. Depois ela tem aí repertório para tudo, todo, repertório filosófico, literário, sociológico. Depois ela tem o repertório de negligência da sociedade, falta de empatia da sociedade, no que ela coloca Bauman, ela cita Bauman direto. Então ela já tem o repertório de estimação dela construído. Então essa menina, minha aluna, um beijo para ela sabe quem ela é, ela vai assistir, ela vai saber quem é, só que eu não vou falar o nome dela aqui.
Essa menina, ela já vai para a prova sabendo exatamente o que ela vai escrever. E é isso que a gente espera de você, Adoli. Que você vá para essa prova já com isso na cabeça. Ó, Constituição Federal na introdução, repertório, problematizei meu tema, ineficácia governamental, no que tange a alguma coisa, silenciamento das mídias, negligência da sociedade, falta de empatia da sociedade, mas o quê? Já cercou de todas as formas. Já cercamos de todas as formas. Aí você só pensa na sua proposta de intervenção e vai fazer o quê? A sua prova de linguagens, porque não só de redação vive um Adoli, ele vive também de provas de matemática, nesse dia você vai fazer prova de português, literatura, história, geografia, sociologia, filosofia, e você tem que mandar bem Muito nas bem. linguagens, que tem muita gente caindo nas linguagens, porque tá dando muita confiança para física e química. Se a gente pegar a última pesquisa, né, os candidatos todos do Enem estão sabendo mais matemática que português. Pois é. Mais matemática básica do que português básico. Então, cola aqui a Dolly, cola aqui com a gente e vem tirar 900 mais, muito mais rapidamente do que os outros Adolis que você conhece. Vem pro método Perdendo o Medo de Escrever Redação e garantir seus 900 mais. Ou com a gente no presencial, você que sabe. Você que decide. Beijo!